Olá, olá, boa tarde, Estados Unidos, boa noite, Brasil, boa noite, Europa. Como vocês estão? Instagram, vai entregando essa live aí. Deixa eu enviar aqui essa live para algumas pessoas, convidando algumas pessoas para a live. Já volto aqui com vocês. Vamos entrando neste momento. Mais uma live nesse perfil, minha gente. Toda segunda-feira, 8 da noite, live nesse perfil. Não consigo ver vocês agora. Só um minuto. Estou encaminhando a live. Convidando pessoas. Se você está aí, está me vendo, aproveite e mande também essa live para algumas pessoas que você conhece. Vamos chamar pessoas para participar, vamos compartilhar o conhecimento. Quem tá aí? A Jaque. Bem-vinda, Jaque. Oi, tia Glória, você também. Sejam bem-vindas. Olha só, mais uma live. Segunda-feira, compromisso é compromisso. Semana passada, a live foi na quarta-feira porque eu tive as minhas convidadas ilustres, maravilhosas, e a gente precisou acertar a agenda, né? Ficou na quarta-feira a live, mas aqui no perfil é toda segunda-feira. 4 da tarde, horário da Califórnia, 8 da noite no Brasil. A live de hoje fala sobre autoimagem. Autoimagem, como você se vê. E essa live é a live 32, de uma sequência de 51 lives. Já passamos da metade um pouquinho. Quem tá aqui desde o começo já ouviu 31 assuntos diferentes que vai te ajudar na sua vida, no seu desenvolvimento emocional, no seu desenvolvimento como pessoa, relacionamentos com o próximo, profissional, porque eu já fiz lives aqui sobre procrastinação, sobre gestão do tempo. É uma mistura de todas as áreas do conhecimento que eu tenho acesso, tanto da cura emocional, quanto do desenvolvimento pessoal e crescimento profissional também. Então aqui você vai sempre aprender comigo, tá? Continue, keep coming, continue vindo, porque a gente vai continuar essa série até das 51 lives. E pela contagem vai ser até o final de outubro, mais ou menos. Então hoje vamos falar sobre autoimagem. Como você se vê? Imagem não é só isso que você está vendo aqui, a imagem física, roupa, cor, cabelo, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele. Não. Oi, Edinho, seja bem-vindo. A nossa autoimagem tem muito a ver com a nossa personalidade. Como a gente se enxerga no mundo. No mundo. Quem sou eu no mundo? Como eu me vejo diante das outras pessoas? No dicionário, autoimagem é uma imagem, a definição, uma imagem que se faz ou que se imagina de si mesmo, uma representação de alguém ou de si próprio. Na psicologia, a gente define como maneira através da qual alguém se vê em relação à sua personalidade, às suas conquistas. Olha só, autoimagem também é em relação... Oi, Mari, seja bem-vinda. Também está relacionado... Mari, tô sentindo sua falta, Mari. Tava torcendo pra você estar lá sábado. A autoimagem também tem a ver com as nossas conquistas. Como você se vê? Um conquistador ou um perdedor? Como você se vê? Não é só... Não tem a ver com a nossa presença física, como eu estou me vendo aqui, mas também tem a ver com toda a sua história de vida e com a sua personalidade. Se você se vê inseguro ou você se vê seguro, corajoso para lidar com a vida, para lidar com as pessoas, para conquistar na vida. Tudo isso é autoimagem. Em relação a uma cultura ou uma sociedade, você pertence a esse meio ou você não pertence? Quem aqui nunca se sentiu deslocado? Meio que eu nasci
na família errada, ou eu nasci no país errado, ou eu nasci na geração errada, porque eu sou mais, ou eu sou mais para frente da minha geração, ou a minha geração tá muito evoluída e eu tô achando que eu nasci no tempo da minha avó. Entende? Isso tem a ver com a nossa autoimagem. E é um tema maravilhoso pra gente estar falando hoje. Se vocês tiverem perguntas, podem estar mandando aí no chat que eu vou responder, tá bom? Enquanto isso eu vou falando. Existem 3 tipos. Sabiam que existem 3 tipos de autoimagem? A primeira é a autoimagem individual. Eu comigo mesmo. Como eu me vejo. Se eu fosse definir a Monique, quem é a Monique? E sabe uma coisa interessante? Tem uma sessão que chama Constelação Familiar, eu tô sempre falando dela aqui. A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é quem é a Monique. Por exemplo, se eu estou na sessão, eu vou falar quem é a Monique. E existem pessoas que essa autoimagem ela é tão danificada ou ela é tão anulada. Façam o teste. Pergunte para você mesmo, quem é a Glória? Quem é a Maria da Glória? Quem é o Edinho? Comece a escrever num papel. Se você tiver dificuldade de falar sobre você, isso já é um indício de que você não tem a sua autoimagem clara, definida. Muitos de nós crescemos à sombra do nosso pai ou à sombra da nossa mãe. A gente é o que eles foram ou que nos falaram para ser. E é muito interessante fazer esse pequeno teste. Se você não consegue se definir, é muito real. Tem certas pessoas que vêm até mim e ela fica um tempo parada, tentando definir quem é a Monique. E a pessoa começa assim. Ela não tem a resposta. Ela vai procurar a resposta. E aí ela fala uma coisa ou fala outra e vai desenrolando. Mas tem algumas pessoas que tem na ponta da língua. Quem é fulano? Ah, fulano é isso, é aquilo. Começa a falar de si mesma. Porque tem muito clara a sua autoimagem. E muitas pessoas eu tenho percebido que não tem clara essa autoimagem. E isso gera uma dor. Porque em algum momento da vida, você vai entrar em conflito. Você vai perceber que você não sabe quem você é. E aí você começa a duvidar. Duvidar da vida, duvidar do que você quer. Você nem tem um objetivo claro. Quando você não tem certeza quem você é, você nem tem um objetivo claro de vida. O que eu quero conquistar na minha vida? Pra que eu estou aqui? Pra que eu trabalho todo dia? Ai, gente, por quê? A gente tem que ter um motivo muito forte pra acordar todos os dias e trabalhar. A primeira autoimagem é a imagem de si próprio, individual. A segunda é a imagem coletiva. Se você pertence ou não pertence ao grupo que você participa, no seu trabalho. Ai, eu não me identifico com aquelas pessoas do meu trabalho. Ou na igreja que você vai, na sua vizinhança. Você se sente parte desses grupos que você frequenta? Você se sente parte? Isso é muito importante. Porque quando você não se sente parte, você se isola. Ou você se molda. Aos outros, para não se sentir diferente. É um outro padrão também. Ou você vai se isolar porque você não se identifica, ou você vai se fingir que é igual a eles. Oi, Célia, seja bem-vinda. A segunda imagem, então, é a coletiva, como você se vê no meio que você vive. E a terceira é a autoimagem potencial, como você se vê no futuro. Como você se vê no futuro? Você consegue se imaginar no futuro? Para onde você está caminhando? Quem será você? São perguntas interessantes, que talvez a gente nunca se faça, se não for numa live dessa, se não for numa sessão de terapia. Eu acredito que a vida adulta nos foi ensinado que a gente precisa trabalhar muito cedo, porque é uma necessidade financeira. E aí a gente começa a se acostumar a trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, voltar para casa, ganhar dinheiro, trabalhar, voltar para casa. A gente começa a se acostumar com o mínimo, né? E se a gente for entrar nesse quesito de trabalhar para o outro,
se você não é autônomo, como eu, você trabalha para alguém, o seu objetivo é só o seu salário. O seu objetivo é o seu salário, porque aquela pessoa, aquele dono daquela empresa, ele tem muitos objetivos a conquistar. Ele tem muitos objetivos, ele tem metas. Ele tem meta de faturamento, ele tem meta de crescimento, abrir lojas ou etc. Ele trabalha com objetivos. E o seu único objetivo é receber o salário. Então, comece a avaliar a sua autoimagem. Você tem trabalhado para você? Te dá prazer o trabalho que você faz? Porque também pode ser que o seu prazer não seja financeiro, pode ser uma satisfação, como por exemplo um trabalho, como que fala aquele trabalho que a gente não é remunerado? Esqueci a palavra agora. Esqueci agora a palavra, gente. Voluntário. Um trabalho voluntário. Você não recebe nada financeiramente, mas aquilo te dá um prazer, porque você está ajudando, tem um propósito. Você quer ajudar alguém numa determinada situação. E aquilo te dá a realização pessoal que você precisa. Que gera essa autoimagem de que eu estou realizando. Estou conquistando. Eu faço parte de um grupo que ajuda os outros. Então, grande parte dessa autoimagem que nós temos hoje foi construída na nossa infância. A partir dos nossos pais. Do que fizeram e do que disseram para nós fazermos. Só que a boa notícia é que não há nada definitivo. No autoconhecimento não existe uma verdade absoluta, não existe perfeição, não existe vida perfeita e não existe pessoa perfeita. Então, no autoconhecimento, nessa jornada, você pode mudar a qualquer momento. Até 1 minuto atrás, você não sabia o que você acabou de ouvir agora. A partir do momento que você ouve, você tem o direito de querer mudar ou não, ou continuar como está. Então, ainda que nós passamos 40 anos, eu sempre conto a minha história, são 40 anos, foram 40 anos de dor, 40 anos me lamentando pela família que eu nasci, pela falta de estrutura familiar, pelos maus tratos, pelas injustiças, não importa. Foram 40 anos, mas chegou um dia no 40 mais 1, chegou um dia que eu descobri que poderia ser diferente. Então, a partir desse momento, eu pude mudar muitas crenças, muitos padrões de comportamento, pensamentos, conceitos que eu tinha sobre a vida, sobre as pessoas. Então, a boa notícia é que ainda que hoje a sua autoimagem esteja abalada ou apagada, ou você hoje perceba que você não tem suas preferências, que você se molda de acordo com o ambiente para não se sentir perdido e você vai se moldando de acordo com o ambiente. Eu quero te dizer que essa live está aqui para te ajudar. Eu vou dar alguns pilares aqui para você construir ou reconstruir a sua autoimagem. Olha só, é muito comum quando mulheres sofrem relacionamentos tóxicos, abusivos, relacionamentos amorosos abusivos, que elas perdem a identidade, perdem a autoimagem delas. Elas, quando elas conheceram aquela pessoa, elas eram felizes, seguras de si, tinha vaidade, se cuidava. De repente foram acontecendo coisas que aquela mulher foi virando outra pessoa. E isso é muito real. Quando ela consegue se livrar daquele relacionamento, ela consegue resgatar essa autoimagem. E é uma queixa assim, muito comum das mulheres que sofrem abuso ou violência doméstica. Que ela era diferente do que ela é, mas naquele ambiente ela não consegue se resgatar. Então, tem uma frase que eu já citei em algumas lives, que a gente não se cura no ambiente que a gente se fere. Não tem maneira. Não tem maneira. É como se fosse uma nuvem de fumaça, sabe? E você não consegue respirar, você tá sufocado o tempo todo. De fato é assim. Então, o primeiro passo é você sair desse ambiente. Uma vez que você sai, por mais difícil que seja a sua situação, uma vez que você sai,
você começa a clarear. Quando você sai é só dor, sofrimento e medo, ok? Mas aí você começa a clarear. E você volta a se perceber e volta a se resgatar. Resgatar a sua imagem. Então hoje você vai aprender nessa live que tanto se você não tem a sua imagem, se você nunca construiu na vida, você foi criado de uma maneira a copiar o comportamento ou do seu pai ou da sua mãe, e foi assim até hoje, você pode construir a sua autoimagem a partir de agora. Ou reconstruir, se caso ela foi tirada de você. E aí, como que às vezes você sozinho, você não consegue se autoavaliar? Isso também é uma outra realidade que eu tenho visto muito. A gente aprende muito. A gente aprende muito quando a gente ouve as outras pessoas. Quando a gente ajuda as outras pessoas a se curarem de suas dores. Primeiro, porque eu já estive lá, naquele ambiente de dor. Então a gente sabe que é possível se ver melhor, se permitir se ver como você é de fato. Às vezes, você é uma pessoa muito inteligente, mas por algum motivo te disseram ou na escola, ou na sua casa, ou seus amigos, não sei, ou a professora, aconteceu alguma situação e você começou a duvidar disso. E aí você pegou aquilo como verdade. Isso chamamos de crenças limitantes. Lá no começo, acho que foi no mês de novembro, dezembro, eu fiz essas lives sobre crenças limitantes. Faz bastante tempo aqui no perfil. Mas é isso, você ouviu tanto algo sobre você mesmo que você passou a acreditar naquilo como verdade, mas não consegue se ver mais como uma pessoa inteligente, de tanto que disseram que você falhou, por exemplo. Mas, quando você vai para uma sessão de terapia, eu não sei nada da sua vida. Que bom que eu não sei, que eu não estava lá para ouvir as coisas horríveis que você ouviu. Então, quando eu te vejo, eu consigo te ver diferente. É como se fosse o espelho, espelho meu, né? Espelho, espelho meu. Você se olha, mas você não se vê. E por isso o tema de hoje é autoimagem. Como você se vê? Porque talvez você se olha, mas não percebe a grandeza que há em você. E aí você precisa de alguém para te mostrar. Existem ferramentas, né? Que a gente faz perguntas e respostas. E aí você vai percebendo que na verdade eu não sou fraco, eu sou forte, né? E aí eu vou te mostrar os pilares da autoimagem. Se você quiser desenvolver esse trabalho interno de autoaceitação. Tem umas palavras aqui, olha, eu até grifei, depois eu vou escrever na legenda. A autoimagem está muito ligada ao autocuidado, cuidar de si. Não usar palavras autodepreciativas. Está ligado também à autocompaixão. A autocompaixão, se permitir errar, se permitir ser imperfeito. Isso é tão importante, talvez muitas pessoas estão presas à imagem de que precisam ser perfeitas, embora não exista perfeição. Quando eu aprendi que não existe vida perfeita, é tão bom, é libertador. Você não se cobra mais por tudo que deu errado, ou pelas vezes que você queria que fosse de uma maneira e é de outra, você perde a necessidade de querer controlar. Então, tem várias palavras que eu grifei aqui e eu vou estar destacando algumas delas depois na legenda quando eu postar essa live aqui. Então, a boa notícia é que não existe verdade absoluta no autoconhecimento a qualquer momento. É um ótimo momento. Enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto você está aí, está ouvindo essas informações, é um ótimo momento para você começar a trabalhar na sua autoimagem, fortalecer a sua autoimagem. Primeiro lugar, pratique o autocuidado. Cuide de si mesmo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Se dê a oportunidade em todas as áreas da sua vida. Que seja na alimentação, comece a observar como você se trata. Esse é um padrão que muitas vezes as pessoas se anulam para agradar o próximo. E ela não escolhe o que vestir, não escolhe o que comer, não escolhe praticar atividade física.
não escolhe ter um sono reparador, não escolhe ter boas amizades. A pessoa, porque ela se anula, né? Então ela vai na onda do outro. O primeiro passo para você desenvolver ou recuperar a sua autoimagem é praticar o autocuidado. Cuidar de você primeiro. Se você tá triste, se perguntar o porquê você tá triste. Com que frequência isso tem acontecido? É sempre o mesmo motivo? É sempre a mesma pessoa? Começar a se avaliar. Ah, eu tô me sentindo cansada. Por que eu tô me sentindo cansada? Eu tô me alimentando bem? Eu tô praticando exercício? É falta de exercício físico? Porque por mais... parece que é contrário dizer, né? Mas o exercício físico, ele é super favorável. Às vezes a gente fala que a gente tá cansado e a gente não quer praticar atividade física, mas a atividade física, ela vai nos dar a energia que a gente precisa. Parece contraditório, mas não é. Então, o autocuidado é o pilar número 1. Acho que eu tenho aqui 5, né? 4, 5. Isso mesmo. É o pilar número 1. Autocuidado. Comece a observar o que você sente, o que você fala, o que você vê, como você se vê. Você é confiante? Você tem confiança quando você olha pra si? Você se valoriza? Você se elogia? Você se elogia? Essa é uma outra crença limitante também, que às vezes a gente é ensinado a não aceitar o elogio, né? Quando alguém nos elogia, a gente... obrigada! Ou a gente se sente constrangido, ou a gente se sente no dever de retribuir o elogio. Esse é um bom exercício também, de toda vez que alguém te elogiar, pegue o elogio e apenas aproveite. Se alguém disse, é porque é verdade. E se mais de uma pessoa disse, tem grande chance de ser mais verdade ainda. Às vezes, uma pessoa pode querer te agradar, querer te animar seu dia, mas comece a observar. Várias pessoas te dizem a mesma coisa, então é bem provável que aquela característica existe em você de verdade. E talvez você não enxergue isso. O número 2, então, o primeiro é o autocuidado, cuidar de si. O número 2 é evitar palavras e pensamentos depreciativos, autodepreciativos. Excesso de crítica, excesso de cobrança, ou achar que não está fazendo o suficiente, ou que não é bom o suficiente, ou que você é um peso para os outros. Esse peso é muito comum entre idosos, né? Porque às vezes, por circunstâncias, tem que morar o filho com a mãe com o filho, ou o pai com o filho, e acaba desenvolvendo esse sentimento de que tá atrapalhando, tá incomodando, porque eu não posso trabalhar, já não tô mais produtiva. É comum na terceira idade acontecer esses sentimentos. Então, seja mais gentil, exerça a autocompaixão, seja gentil com você, assim como você é com os outros. Porque se a gente parar pra pensar, a gente não é tão crítico e exigente com os outros quanto conosco mesmo. Então, esse item número 2 é praticar a autocompaixão. Seja tão bom para os outros, tão maleável para os outros, para você, como você é para os outros. Porque você merece isso. Faz parte do autocuidado. Isso vai construir e fortalecer a sua autoimagem. Terceiro passo, reconheça suas conquistas e habilidades. Olha, nem todo mundo é defeito, nós não somos só defeitos. Nós não somos só defeitos e fraquezas. Nós temos habilidades, nós temos pontos fortes. Então valorize aquilo que você faz bem. Tem algo que você faz muito melhor do que eu. Muito melhor que seu marido, com seu filho, com seu irmão, com a sua mãe. Todos nós temos capacidades. Todos nós temos habilidades. E habilidades diferentes. Então valorize, reconheça. Se for preciso, escreva. Comece a escrever quais são as minhas conquistas e as minhas qualidades. Talvez o escrever vai te ajudar a você ver que você está se limitando, né? Olha só, um exercício muito simples. Coloque qualidades, faz um risco e escreva defeitos. E aí você começa... Se você escrever muito defeito, tem pessoas que
que tem uma lista de defeitos, 50, de 1 a 50. E as qualidades não passam de 5. Então, isso significa que você está sendo muito autocrítico consigo mesmo. E que você não tem reconhecido as suas habilidades. O item 2 e o item 3. Faça esse exercício. E aí você vai equilibrar. A vida, o segredo da vida e da felicidade é o equilíbrio. Nunca de mais, nunca de menos. O equilíbrio. Então, tente achar aí 10, se tem 50 defeitos, tente achar 50 qualidades. Quando você passa de 10 qualidades, vai ficando difícil. Faça um teste. Uma vez eu fiz uma atividade que era de coach e tinha que fazer, não me lembro se era 20, 25. É difícil a gente encontrar 25 qualidades. A gente acha 1, 2, 3, 4, 5, acho. Até 5 é mais fácil, rapidinho. Em 1 minuto a gente já citou as 5. Tenta seguir a lista até o 25. Esse é um grande exercício para você fazer, para esse item 3, de reconhecer as suas habilidades e as suas conquistas. Talvez você fica muito na superfície. E aí fica naquilo, eu sou uma pessoa, boa pessoa. Boa pessoa não é qualidade. Sinceridade, honestidade, pontual, simpatia, empatia, que é colocar-se no lugar do outro, e vai indo. Você vai perceber que vai começar a faltar. E quanto mais difícil encontrar, melhor vai ser. Porque aí você vai estar indo mais profundo no seu ser. Porque parece que a gente já gravou ali, né, umas respostinhas automáticas. Então, quando você chega lá no 10, que te falta imaginação, aí é onde você vai começar a entrar no seu emocional mesmo. É como se fosse por camadas. Existe essa camada, a camada racional é tudo que sai rápido, né? A resposta que sai rápido. E aí, quando começa a ficar difícil, é onde você encontra as respostas mais profundas dentro de você. Então, um exercício bom é você colocar... já falei vários exercícios aqui, né? Colocar de um lado defeitos, qualidades, e do outro defeitos. E aí, tentar equilibrar. Se você achar 50 defeitos, vai ter que achar 50 qualidades. Mas, no mínimo... Tente achar 25 qualidades, vai ser um ótimo exercício e você vai perceber que existem tantas habilidades e qualidades dentro de você que você não reconhece, mas uma vez que você encontra, você não esquece mais. E aquilo te fortalece a sua autoimagem, como você se vê. O número 4, cultivar relacionamentos positivos. Olha só. Porque eu já até citei antes, né? Num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, amoroso. Nem precisa ser amoroso, gente. Porque alguns de nós, infelizmente, já começamos no berço, né? O relacionamento tóxico começa no berço. E eu já citei antes. Sair do ambiente que você se fere é fundamental. Para você começar a se curar. Você tem que sair dessa fumaça, dessa nuvem de fumaça. Então você precisa, para você... restaurar ou edificar a sua autoimagem, você precisa cultivar relacionamentos positivos. Pessoas que te jogam para cima. Pessoas que sabem reconhecer as suas qualidades, reconhecer as suas habilidades. Defeitos todos nós temos, nós sabemos disso, né? Mas a gente precisa de pessoas que estejam ali para nos lembrar das nossas habilidades. Essas pessoas vão ajudar a construir a nossa autoimagem. Não aceite estar em ambiente. Tem uma outra frase que diz: vá a ambientes que você é aclamado e não tolerado. Eu gosto muito dessa frase também. Sabe? Aquele lugar que você não precisa pedir licença para entrar, que você é bem recebido. Então, não se obrigue a estar em ambientes onde você é apenas tolerado. Porque isso é tóxico. Isso é tóxico. Aquelas pessoas vão te fazer duvidar de quem você é. De verdade. E isso acontece com todos nós. Todos os dias. Não estamos imunes. Há pouco tempo atrás, eu acho que um mês atrás, aconteceu também uma situação. Sempre acontece. Você vai ser julgado por algo que ou você disse e alguém entendeu errado, ou a sua maneira
pela maneira que você mexe a sua mão, ou porque você fala alto demais, e as pessoas vão te julgar, e as pessoas vão te colocar um nome, um selo. E você pode, se você não tiver a sua autoimagem fortalecida, você vai se questionar quem você é de verdade. Você vai acreditar naquilo que aquela pessoa está dizendo sobre você. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Ainda mais considerando esse tempo que a gente ficou recluso em pandemia, considerando as redes sociais, tá? É muita informação falsa, é muita vida falsa, né? Quantos escândalos a gente não vê? A pessoa parece a pessoa mais feliz, o casal mais feliz do mundo, e depois você descobre que era tudo uma farsa. Então, assim, mais ainda nesses momentos de redes sociais. Hoje em dia as pessoas conseguem se esconder mais. A maldade consegue se esconder mais fácil, né? Então, o número 4 é cultivar relacionamentos positivos. Fuja de pessoas tóxicas. Eu fiz uma live aqui falando sobre... Deus. Hoje eu tô esquecida, né? Narcisista. Como reconhecer um narcisista. Eu lembro da foto, eu lembro do desenho da live, tô querendo lembrar a palavra. De como identificar um narcisista. E naquela live eu deixei bem claro, identificar para quê? Para lidar com ele? Não, para fugir dele. Para fugir. Porque realmente são perfis, são pessoas que vão afetar a sua autoimagem. Se você não estiver certeza, se você não tiver certeza de quem você é, um narcisista, ele vai apagar a sua história de vida. Você passa a não ser ninguém, porque você começa a acreditar naquilo que te dizem. Então, o item 4 é muito importante aqui, ó. O item 1 era o autocuidado. Cuidar de si, da sua mente, das suas emoções, do seu corpo físico, se você está se sentindo bem, se você está ficando doente. Por que eu tô ficando doente? Por que eu tô sentindo dores? Por que eu não tenho vontade de acordar de manhã? Por que eu não tenho vontade de conversar com as pessoas? Autocuidado. E o segundo é evitar os pensamentos, ser mais gentil, ter autocompaixão consigo mesmo, ser boa para você como você é para os outros, generosa para você como você é para os outros, flexível para você como você é para os outros. O número 3, reconheça suas habilidades. Olha quantas características positivas você tem e que você não está vendo. Lembra da lista de 25. Vai ser um ótimo exercício para você. O 4 é cultivar relacionamentos positivos. Relacionamentos que vão te ajudar, na caminhada. E não tirar a sua força interior. O 5, o quinto pilar para você desenvolver a sua autoimagem ou restaurar é buscar ajuda profissional. Sempre que necessário, sempre. Porque a vida, ela é feita de ciclos. Ela é feita de ciclos. Tem uma teoria aí, uma filosofia de vida que dizem que a vida se renova a cada 7 anos. E eu vou fazer uma live sobre isso daqui um mês mais ou menos. E tem um nome para essa teoria que agora eu esqueci. Mas existe uma filosofia de vida que acredita que a nossa vida se renova nosso ciclo se renova a cada 7 anos. E por isso que a gente fica nos altos e baixos. Não existe vida perfeita. Não existe. Se o casamento tá muito bom, algo errado vai no trabalho, ou se tudo tá bem no trabalho, na família vai ter alguma situação difícil para lidar. Não existe. Quando a gente entende isso, a gente consegue viver um dia de cada vez. Lutar uma luta de cada vez. E aí buscar ajuda profissional sempre que necessário, porque a nossa vida são altos e baixos e a gente não tem controle da vida e a gente não tem controle das outras pessoas. Então, por mais que você seja uma boa pessoa, que você seja ética, empática, que você seja uma pessoa de personalidade tranquila, ainda assim haverão situações que vão afetar a sua vida diretamente, que você não tem controle e eu não tenho controle. Então, nesses momentos, busque ajuda profissional. Sempre que você perceber que está afetando, que esses pensamentos e esses sentimentos que você tem tido está afetando a sua rotina.
Quando você percebe que você não tem alegria ao acordar, ou que você percebe que você não tem alegria estando no meio das suas pessoas, mesmo que você esteja com seus filhos, seus netos, a sua família, que você mais ama, e você não consegue sentir alegria, que você finge para eles que está tudo bem. Algo está. Então, são sinais de que a sua imagem não está tão fortalecida, de que você tem se colocado num lugar que não é seu, num lugar de dor, num lugar de negação. Que outro lugar você poderia se colocar? No lugar de todo mundo. Olha só, quando a gente se coloca no lugar de todo mundo e a gente quer salvar todo mundo, ou a gente pensa que tem que sentir a dor de todo mundo, não sobra tempo para nós. Porque a gente está envolvido com a história de todo mundo. E aí é onde a gente também não sobra tempo para cuidar de nós, para olhar para nós, para cuidar das nossas emoções. Então sempre se observe, porque tanto um psicólogo quanto um terapeuta, nós somos pessoas capacitadas para ajudar. Existem milhares de técnicas, de maneiras de ajudar a pessoa a resgatar a sua essência. Quem você é de verdade? Quer ver um exemplo? Eu lembro que na minha infância, alguém um dia me falou, que eu não lembro, um parente me falou, que eu era uma criança muito sorridente. E eu não lembro em que momento eu ouvi isso na minha vida, mas faz sentido, faz muito sentido hoje. Alguém um dia me falou que eu era uma criança muito sorridente. E minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 5 anos de idade. E essa pessoa me disse assim, mas depois você ficou arredia. Ok, alguém me falou isso em algum momento da minha vida e passou. E eu me lembrando, quando a gente está trabalhando, quando eu atendo as pessoas, eu também faço uma viagem na minha vida. Então acaba fazendo terapia em mim. Eu faço terapia nas pessoas e acabo fazendo terapia. É inevitável. É inevitável. E pensando bem, quando eu era até os 13 anos de idade, eu era muito tímida na escola. Muito tímida. Eu acho que muito tímida na vida, não era só na escola não, eu era bem quieta. Eu era bem quieta. Até que nos 13 anos de idade, eu fiz amizade com uma amiga da escola, a Érica, e foi quando eu comecei a matar a aula, eu comecei a ficar bagunceira, eu comecei a fazer piada, nunca mais parei. Mas, durante muitos anos da minha vida, eu achei que a influência dessa minha amiga, a Érica, que tinha feito eu me tornar aquela pessoa, né, brincalhona, bagunceira, piadista. E depois disso não parei mais, de fato. Comecei a ficar mais falante, né? Tanto que no Brasil eu fiz magistério, eu era professora, eu dava aula. Falar em público nunca foi um problema pra mim. Mas agora, voltando à história da minha vida, pensando bem, eu tive um momento da minha vida que eu estive calada. Mas não era eu. Não era eu. Que bom que eu tive Érica, que me resgatou de quem eu era. Olha que incrível. Que me resgatou de quem eu era, porque eu não era pra ser tímida. Eu não tinha nada pra ser tímida. Eu não sou uma pessoa insegura, sabe? Aquela pessoa que tem medo do julgamento, o medo da vida, o medo de ir, o medo de fazer. Mazinha, seja bem-vinda. Então, olha só, olhando para a história da minha vida, então criou-se um bloqueio. E aí eu juntei só esses pedaços, gente, é um quebra-cabeça. A terapia é um quebra-cabeça, né? Coisas acontecem na nossa vida e a gente vai deixando, e a gente vai passando, né? E a gente vai vivendo, porque a gente precisa viver, né? E depois, mas se um dia você para e olha para trás, tudo começa a fazer sentido. Então aí agora eu percebo que queria muito lembrar quem foi que me falou isso na minha família, mas faz sentido agora, realmente faz sentido, porque foi só um período da minha vida que eu me fechei, mas eu não sou essa pessoa. Eu definitivamente não sou essa pessoa. Não sou. Então olha que incrível. Naquela época eu não tinha a minha autoimagem. Mas não tinha mesmo. Não tinha mesmo, né? Porque não tive também um ambiente acolhedor, não ouvi palavras de afirmação. Então eu não tinha mesmo uma autoimagem. Não tinha. Poderia facilmente ser levada pelo vento.
né? E olha o quão importante você buscar ajuda profissional, porque você pode estar numa fase da vida, como aconteceu comigo, você pode estar Aconteceu em outros momentos também. Aconteceu em outros momentos. Eu já comentei em outra live aqui, porque a vida é feita de fases, e aí quando você tá nessa fase baixa, você pode e deve buscar ajuda para voltar a resgatar a sua autoimagem. Eu já disse também em alguma outra live aí, contei que quando aqui eu tava nos Estados Unidos e o relacionamento com o pai do meu filho não deu certo, lá em 2018, me parece, que esse dia eu estava buscando uma amiga, que faz muito tempo que eu não via ela no Facebook. Eu falei, ué, sumiu? Aí eu fui buscar lá nas mensagens, né? Porque ela falava comigo sempre. E resulta que o Facebook dela foi hackeado, né? Desativou, perdi o contato com ela. Mas quando eu fui olhar as mensagens e eu fui voltar lá à conversa, eu mesma não me reconheci naquelas conversas. E eu sei que sou eu. Porque se eu leio aquela conversa, eu sei que eu falei aquilo naquele dia. Ou seja, eu estava numa profunda dor, decepção. Imagina, ser mãe solteira nos Estados Unidos. Não foi o planejado. Não foi. E imaginem que um término de um relacionamento, raramente, acredito que 1% é amigável. Ah, a gente cansou um do outro, vamos cada um pro lado. Raramente, a maioria das vezes aconteceu uma decepção muito grande ou várias decepções que acabaram gerando o término do relacionamento. Então, eu comentei aqui uma vez, numa live ou mais de uma vez, que quando eu via aquelas mensagens, não parecia que era eu. É incrível como que quando a gente está num momento difícil, num momento de dor, a gente não se reconhece. Não. Ali a gente não vê a nossa força, ali a gente não vê o quanto que a gente sobreviveu. Esse era 2018, eu tinha 38. Eu não conseguia ver o quanto eu fui forte na primeira vez que eu era. Eu não conseguia pensar. Primeira vez que eu fui mãe solteira era aos 21 anos, era tudo muito mais difícil, eu não tinha um carro, eu não sabia dirigir, eu ganhava um salário mínimo. A vida era muito difícil. E eu consegui, eu dei conta. Eu morei em 2 países, eu não pensei dessa maneira, eu tô falando agora pra vocês. Naquela hora, qual era a mensagem que eu estava dizendo para mim? Estamos falando sobre a autoimagem, que ela muda o tempo todo, conforme a gente está vivendo a vida. Naquela hora da dor, o que eu estava dizendo para mim? Ai, que derrota. Que derrota. Ser mãe solteira nos Estados Unidos. Ser mãe solteira em outro... primeiro lugar, ser mãe solteira a segunda vez. Segundo lugar, as decepções. Terceiro lugar, com a pessoa, no caso. Terceiro lugar, em um país que não é o meu país. Aqui eu não tenho uma amiga para me socorrer, né? Então, a história, naquele momento, e eu falava para essa minha amiga, realmente, que coisa, ó vida, olha isso. Eu estava dizendo para ela, ó vida, ó céus, sabe? A maneira como eu estava escrevendo para ela, descrevia a minha dor. E agora, 5 anos depois, eu olho aquela mensagem e eu falo, cara, eu sei que era eu, mas não parece que era eu. Olha o quanto é importante a cura, o autoconhecimento, a terapia. E a gente se vê, a gente ampliar a nossa percepção de quem nós somos de verdade. Não importa, hoje em dia tá muito claro para mim, não existe fracasso, tudo é aprendizado. Por pior que seja o cenário, eu vou aceitar. Porque se eu tentar mudar a realidade, não tem como mudar. E aí quando a gente não aceita a vida, os fatos da vida que acontecem, a gente sofre muito mais. Porque a gente não consegue, de fato, a gente não consegue mudar. Oi, Alê. Alê, acabei de falar da história de 2018, da separação. Perdeu os detalhes. Mas é isso. Eu acredito que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de aceitar a vida como ela é. Aceitar as coisas que nós não podemos mudar. E essa necessidade de controle, de ser como eu quero, ou de ser como eu planejei, ou de ser como eu mereço. A gente precisa de ajuda de alguém para mostrar que a vida é feita de ciclos.
e que você vai passar essa fase. E você vai resgatar a sua autoimagem. E hoje eu até quis vir de camiseta, olha, a primeira vez que eu faço live de camiseta aqui. Porque eu gosto muito dessa mensagem. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Se eu pudesse, eu acho que eu teria uma camiseta dessa de cada cor. Uma para cada dia da semana. O amor nunca falha. E aí eu vou te dizer, o amor... Até tem um versículo, né? 1 Coríntios 13, 8. O amor próprio é o primeiro amor. É o primeiro amor. Ele nunca falha. E aí quando você tem esse amor próprio, amor por si mesma, independente do que dizem ou do que fazem com você, você constrói a sua autoimagem forte. Eu sei quem eu sou. E não é todo mundo que vai gostar de quem eu sou. E isso não vai me fazer pior. Isso não vai me fazer duvidar de quem eu sou. Entendem? É o duvidar. É o duvidar que joga tudo ao perder. Então, o quinto pilar é buscar ajuda quando você não consegue desenvolver o autocuidado, quando você não consegue deixar de ser crítico, quando você não consegue se livrar dos ambientes tóxicos, principalmente se livrar do ambiente tóxico nos relacionamentos, casamentos, por exemplo. Dificilmente a mulher vai conseguir sair se ela não tiver ajuda de terapeuta. Dificilmente. Porque parece, o momento de dor é tão grande que parece impossível ela sobreviver. Até por questões financeiras, a mulher é o ponto mais fraco, na maioria das vezes a mulher que ganha menos, a maioria das vezes a mulher que fica responsável pelos filhos. Então ela acaba duvidando demais de que é capaz de seguir a vida sem aquela pessoa, embora aquela pessoa seja tão ruim para ela. Oi, Regina, seja bem-vinda. Então é muito visível. Muitas delas procuram ajuda. Ou logo ali para conseguir terminar, ou logo que saem. Porque o sofrimento é tão grande que parece que ela não vai dar conta. Parece que ela não vai dar conta. E falando de nós mulheres, eu gosto de falar para mulheres porque eu sou mulher, então eu conheço o universo feminino. Olha só, a gente gera uma vida dentro de nós. A gente é capaz de carregar dentro do nosso ventre. E dói. No último mês, dói. Cansa. A gente nem consegue respirar direito. Dorme sentada. Não é fácil, não. A dor do parto. Então, olha só quão forte nós somos, fisicamente, emocionalmente, porque a gravidez muda tudo dentro da mulher. Olha só, o simples fato de ser mãe já é um grande motivo, já é uma grande motivação para você resgatar essa sua força, porque sim, você tem, embora você não veja. Mas o que te faz diferente de outra mãe que pariu? A maneira como você se vê. A sua autoimagem. Olha que legal, né? Que bom saber que nada está decidido. Que bom saber que a gente pode mudar. A cada dia é uma nova chance. Então hoje, você que está aí me vendo, você que chegou depois... a Mari, até esqueci, desculpa Mari, não comentei aqui. É difícil aceitar elogios se não enxergamos a qualidade na gente. Exatamente. A minha dica é essa, né? Que é um padrão que eu vejo muito também repetir. A minha dica é, se mais de uma pessoa disse, pode ser que uma pessoa falou só pra te agradar, pode ser. Mas se mais de uma pessoa disse a mesma coisa sobre você, tanto no bom quanto no mal, eu uso isso pra mim no mal, no lado do defeito. Se mais de uma pessoa falar já falaram pra mim que eu falo demais e eu já aceitei como verdade, porque é impossível pessoas aleatórias que não se conhecem, sabe? Homem, mulher, diferente idade, diferente país, falar a mesma coisa de mim. Então isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Aí eu vou me sentir ofendida? É um pouquinho chato, vou confessar pra vocês, não é muito legal não ouvir você fala demais. Mas eu, sabendo disso, eu vou
Eu sou feliz falando demais? Em alguns momentos, sim. Olha aí pra fazer uma live. Não tem problema nenhum de fazer uma live. Olha só quando eu vou num evento. Não tem problema nenhum de eu ir no evento. Se eu não conhecer ninguém, não tem problema nenhum. Eu vou conhecer. Então, cabe a mim aceitar e trabalhar. Se é algo que, sim, por exemplo, numa sessão de terapia, eu preciso me segurar, porque eu já já tenho essa minha imagem bem consolidada, eu já sei que eu falo demais. Então, numa sessão, eu não posso falar como eu falo nessa live. Na live eu falo porque vocês falam através de comentários. Vocês não estão ali interagindo comigo, né? Mas na sessão, eu fico me segurando. Tô falando, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui, mas não posso falar mais do que a pessoa, entende? Então, é incrível o quanto a gente constrói a nossa autoimagem e isso fica muito forte para nós. E aí, se tiver algo que você tem, os seus defeitos para você, como fala, para você equilibrar, você trabalha neles. Isso não quer dizer que você nem é melhor nem pior do que ninguém. Mãe da Valentina, G. Seja bem-vinda aqui. Nem melhor, nem pior. Apenas diferentes. Nós somos diferentes. E aí, a minha mensagem final com essa live é: todos nós merecemos viver a vida na sua plenitude. Viver de verdade. Viver, ter um sentido para a vida, sabe? Não sobreviver. Eu tenho visto muitas pessoas, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu tenho certeza, né, do meu chamado, da minha missão aqui como terapeuta. Porque existem muitas pessoas sobrevivendo, apenas sobrevivendo. Elas não acham, nesse exato momento, que a vida delas tem algum sentido. E aí elas sorriem mesmo sem estar feliz. Isso deve ser muito difícil. Isso deve ser muito difícil. Você viver uma vida que não é real. Que não é real. Deve ser muito pesado. Então, a minha mensagem com essas lives que eu faço aqui, em especial hoje, essa de autoimagem, a minha mensagem é essa, que todos nós merecemos viver plenamente, literalmente, viver, ter alegria, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas ter essa esperança de que a vida é ciclos. Eu sei, eu não estou no meu melhor momento, mas vai retornar, em algum momento vai passar. E eu não vou duvidar de quem eu sou, é muito importante. É muito importante você ter certeza de quem você é. Isso te ajuda a passar pelo processo. E aí, meu último recado, seja paciente. Paciente consigo mesma. Eu aprendi a ser paciente comigo, não era. E esteja aberta a explorar novas possibilidades e aprender mais sobre você, sobre quem você é de verdade. Quem você é de verdade. Você pode se surpreender. Eu lembrei agora de uma pérola, né? Você pode ser uma pérola escondida. Você está escondida aí por alguma circunstância, por coisas que aconteceram, que falaram, que fizeram com você. E você é uma pérola. Mas você não se vê como essa pérola. Então seja paciente consigo mesma. Esteja aberta. Venha para as pessoas, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas vindo nessa live e depois envie essa live para quem você sabe que deve estar sofrendo algum conflito interno, para aquela pessoa que algum dia, olha, hoje eu ouvi, eu vou até compartilhar aqui com vocês, hoje eu ouvi de uma pessoa de 63 anos de idade, me sinto sozinha, ninguém gosta de mim. Eu sinto que eu sou um peso para as pessoas. Talvez existem milhares de pessoas ao seu redor que estão sorrindo para você,
Mas no fundo, elas estão pensando assim, dentro delas. Então, essas lives são para essas pessoas. Dê a oportunidade. Use essa informação que você ouviu aqui, use essa informação para você, para sua vida, mas também dê oportunidade de outras pessoas ouvirem também. Não esqueçam de compartilhar, tá? É muito importante esse trabalho que você faz. Mande. Quer saber? Nem pense quem você vai mandar. Mande para as pessoas que você mais se importa. Talvez aquela pessoa esteja numa dor muito profunda e você não vai saber, porque ela não tem coragem de falar para você. Mas quando você envia uma live minha para ela, ela vai vir falar comigo, porque eu não a conheço. E ela se sente mais à vontade de falar dessas dores mais profundas com quem ela não conhece. E essa é uma maneira de você ajudar. A melhor maneira de você ajudar alguém é mostrando para ela o caminho da cura e não pegando a dor dela para você. Também aprendi isso, né? A gente não tem capacidade, a gente não suporta emocionalmente carregar a dor de todo mundo, não. Então, a melhor ajuda que você pode dar para alguém hoje é compartilhar essas informações e dar a ela a oportunidade de encontrar, de construir ou de reconstruir a imagem dela. A Daniele Cristina, seja bem-vinda. As nossas próximas lives, então, dia 3, semana que vem já é julho, hein, gente? Olha esse ano passando rápido. Dia 3 de julho, semana que vem, Síndrome do Peter Pan. Já ouviram falar? O menino que não quer crescer? Síndrome do Peter Pan, semana que vem. E aí, na outra segunda-feira, eu vou falar sobre a síndrome da Wendy. Aquela que quer salvar todo mundo. Ah, mas que lives necessárias, né, gente? Sempre temos algo. Em cada live, você tem algo que você vai aprender. E você pode também ajudar outras pessoas a se livrar do peso. A síndrome do Peter Pan é muito importante para ajudar essa nova geração aí desses homens que estão sendo... como falar que estão sendo construídos, né? Construindo caráter, construindo personalidade. Nós que temos filhos, eu tenho 2 filhos homens. Eu sinto uma responsabilidade muito grande dos meus filhos serem bons homens para as mulheres. E aí a síndrome da Wendy, que eu me vi nela, gente, olha só, querer salvar todo mundo. E vamos continuar vindo, então, continuem vindo toda segunda-feira, 8 da noite, horário do Brasil. Até outubro nós temos 51 lives. Então faltam 19. 19 lives serão 5 meses. É isso mesmo. Vai até outubro ou novembro, dependendo aí a contagem de semanas. Eu agradeço a todos vocês que estiveram por aqui, que passaram por aqui, os que vão assistir depois gravado e principalmente todos aqueles que compartilharem. Compartilhem, ajude essa informação a chegar a mais pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Nos vemos na segunda-feira que vem. E lembre-se, a autoimagem, como você se vê. Você pode mudar ainda hoje a maneira que você se vê. Beijo, pai.